Né? Nosso mentor Vitor Bezerra de Menezes. Estou dirigindo aqui hoje, embora não tenha aquele vozeirão assim do Vitor, né? Que sempre dirigiu aqui conosco, mas hoje nós temos o prazer de receber o Alex Chaves, que vai falar sobre o modelo de sociedade do Cristo. Né? E nosso presidente, né, está sempre sentadinho ali. Hoje ele não veio porque pegou essa gripe aí, tá arrasando muita gente, né? Então, a casa sempre tem algo a oferecer, né? Porque toda casa espírita tem, que são os estudos. Graças a Deus tem bastante gente participando, são online na plataforma Zoom, nas segundas-feiras às 8 da noite. A gente tem um grupo, né? E que a gente convida, quem quiser entrar, mesmo a gente já está na questão 700 e tal, né? Mas sempre são temas interessantes, relevantes, relacionados à nossa vida em sociedade, né? Alguém aqui pela primeira vez? Não? Todo mundo já é ativo, né? Escuta, todo mundo. Então todo mundo já treinado. Pois é, e a gente está fazendo a campanha do agasalho, né? Até estava falando com o Maio, como que a gente vai entregar isso? Porque a gente sabe que tem moradores de rua, está em toda parte, né? Em bairro São João não tinha, mas agora tem, né? Então a gente está com um planejamento, tem que marcar a data, né? De entregar esses cobertores e possivelmente algum alimento, né? Para essas famílias saírem de noite aí procurando, né? Levar algo quentinho para eles. A gente já até sabe os pontos que eles ficam, né? Então a gente vai botar em ação esse plano. Então, falei dos cursos, da segunda-feira do Livro dos Espíritos, na terça-feira a gente tem o estudo do Evangelho, que está no comecinho, é bom pegar esse bonde andando aí, né? Para poder se inteirar mais com as pessoas da casa, a gente participa, dá opinião. O bom do estudo do Espiritismo é isso, né? Que a gente tem voz, né? A gente pode opinar, a gente pode falar sobre o que está sendo estudado, né? E essas trocas de ideias que nesse conjunto é que faz a compreensão geral e ajuda a gente bastante na fixação do aprendizado, né? Então, é isso. Nós temos a página inicial com a Edilva, a Carol vai fazer a prece inicial, a Márcia vai coordenar o passe e quando a gente terminar, após a palestra, o palestrante faz a prece, né? A gente se dirige para a salinha de passe, que é ali, né? E todos tomamos a água purificada, que agora está ali na cantina. E falando em cantina, sempre tem cantina, né? Vocês contribuindo, né, consumindo, estão ajudando a casa. Temos o nosso arraiazinho se não chover. Ah, sim. A gente está assim, doido que aconteça isso, né? Está adiando. E está previsto agora para sábado que vem. Amanhã a gente decide, porque parece que está vindo uma frente fria, né? Isso provavelmente chova sábado e domingo. Mas se acontecer isso, a gente tem um outro final de semana seguinte, né? Que é 11 e 12. É isso? Você na Beira Rio. Aí, na Beira Rio, ali em frente ao PAF, né? Todos estão convidados. Oi? Em frente à minha casa. Eu não sei onde mas em frente ao PAF é Plano de Assistência Familiar. Tem ali na esquina, ali na Rua da Princesa, né? 15 horas, 3 horas. Às 3 da tarde. Tem assim um grupo assim, levando assim, umas coisas para comer, né? Para beber, enfim. Mas quem for, que todo mundo está convidado, leva lá um pé de moleque, alguma coisa assim, né? Qualquer coisinha é bom. Passou, que eu já tenho 2 pessoas já. Ela Maria Amor. Doce de amor. Tá bom, gente, vamos dar para iniciar, tá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração. Vamos abrir aqui do livro Pão Nosso,
de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Convite ao bem. Mas quando fores convidado, Pai, Jesus, Lucas capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fim. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda menos, mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando toda a vida em mancha compositória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes a clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Ó, tá um calorão. Eu estou empacotada assim que eu tenho condição especial, eu fico roxa. Mas tá bom, a gente aguenta. E a gente tem que levar tem que levar o nosso trabalho, a comunicação entre nós dessa leveza, né? Não precisamos ficar. Não é dizer que isso a gente não estamos levando a sério, a gente não está levando a sério os ensinamentos de Deus, né? E aqui, nessa simplicidade, nós estamos aprendendo. Nós somos aprendizes do amor, né? E só aparecem coisas boas aqui, graças a Deus, né? E temos que primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui hoje. Mas isso também dependeu da nossa vontade, né? Ao invés de ficar em casa, está frio, até comida, né? Eu não, falei, eu vou me empacotar, eu vou. Com certeza, todos nós, sem exceção, vamos sair daqui melhor do que chegamos. Isso você não tem dúvida não, tá bom? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus e primeiro agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, em união aqui nesses irmãos, sentimos calor. E nós estamos transmitindo vibrações de amor, de carinho. Isso é muito bom, é que Jesus nos ensina assim. Então agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade maior, esses momentos que vamos passar aqui, aprendendo mais e mais do seu Evangelho de amor. Esse ensinamento, que é a nossa bússola, e que possamos estar com corações abertos, receptivos, para receber todas as coisas boas que vamos aqui nos ser oferecidas, né? Que possamos realmente, que Jesus nos ilumine tanto que essa luz transpasse o nosso ser, para que todos aqueles que de nós nos aproximem sintam a sua presença em nossas vidas. Agradecendo por todas as oportunidades, agradecendo por Alex, né?
Graças a Deus, esse irmão já faz parte da nossa família Jeca. Muito que os bons espíritos inspirem e que com certeza ele vai deixar muita coisa boa para a gente. Então, sem me alongar muito, só gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade maior. E que fique conosco hoje e sempre que possamos merecer essa companhia em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Todo céu. Eu falo que ele tem a chave da casa, que ele já é da família Jeca. Isso que é a chave. Boa noite a todos. Boa noite. Felicidade é estarmos mais uma vez aqui reunidos para compreender a mensagem que nos será transmitida hoje pela espiritualidade maior. Quando nós falamos, de um modelo de sociedade proposto por Jesus, é porque esse modelo existe e está proposto no Evangelho. Jesus foi muito claro. Em vários pontos do Evangelho, Jesus foi muito claro em nos expor o que ele espera de nós enquanto sociedade, ou o que ele espera que esse mundo se torne, o que ele espera que esse mundo se transforme um dia. Mas há um ponto que é muito interessante e às vezes pouco explorado, em que Jesus ele vai no cerne da questão. Então Jesus fala no Evangelho: então direi a vós, vinde a mim, filhos diletos do Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estava nu e me destes de vestir, estive preso e foram me visitar. E então aqueles me dirão: mas Senhor, quando foi que eu te fiz essas coisas? E Jesus então vai responder: em verdade eu vos digo, cada vez que fizeste isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Eu não vou nem continuar o texto, porque depois é uma repreensão para aqueles que não fazem. Vamos nos ater naquilo que Jesus está dizendo, naquilo que Jesus espera de nós. Com esse pequeno texto, essas pequenas palavras, o que Jesus está falando que ele espera? Uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais humana, uma sociedade que olhe mais para as outras pessoas e tente, aqueles que podem e que têm condições, tentem de alguma forma ajudar a aplacar um pouco das necessidades, inclusive materiais, que essas pessoas passam. E nós vivemos num mundo em que temos bilhões de pessoas passando fome, o que é um absurdo. Não era mais para estar assim. Eu sempre falo isso, mas eu preciso repetir todas as vezes. Não era mais para as coisas estarem dessa forma que estão, mas ainda acontece. Isso significa que o modelo sugerido por Jesus como sociedade ainda não foi implantado na Terra e talvez ainda esteja um pouco longe de acontecer. Ainda é necessário que exista uma grande revolução social para que isso aconteça, que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Quando nós falamos de um mundo de regeneração, qual é uma das características que nos falam de um mundo de regeneração? A diminuição das desigualdades, ou seja, não significa que no mundo de regeneração, que é a nossa próxima escala de mundo, vai deixar de existir pessoas que sejam muito ricas financeiramente e pessoas que não tenham tanto financeiramente. Mas no mundo de regeneração essa distância vai diminuir um pouco. E aquele que tem muito não será tão egoísta e insensível às necessidades daquele que tem pouco. E aquele que tem pouco também não vai olhar para quem tem muito com um sentimento de inveja, de rancor, de cobiça. Porque a sua vida ele já vai ter pelo menos o básico para viver. Estou falando do básico, gente. Que é o que muitas pessoas não têm. E que é o que Jesus propõe para nós, que todos tenham pelo menos o básico para viver. Quando nós falamos de nosso lar, tanto do livro quanto do filme, há uma passagem ali também muito interessante que mostra como que é a divisão social no nosso lar, como que as coisas acontecem. Eu sei que a gente ouve muito falar em meritocracia. É difícil meritocracia num mundo que é tão desigual.
mas nosso lar leva bem a meritocracia à risca. Porque tem uma passagem lá em que André Luiz está conversando com um dos coordenadores ali dos trabalhos, que me fugiu o nome agora, me perdoe, mas está ali conversando, e chega uma senhora e começa a falar com ele que ela quer ir à terra, quer ver a família. Ela já está ali há muito tempo e não tá tendo condições de ver a família, porque ela não pode, ela vê outras pessoas indo, menos ela. E André Luiz também está ali feliz, porque é o momento em que ele recebe a notícia de que ele poderá ir à terra, rever aquela que era sua esposa enquanto encarnado, rever aqueles que eram seus filhos enquanto encarnado. Ainda há o apego, ainda há a saudade, ainda há as características de quando ele estava na terra. Mas o coordenador daquele trabalho vira para a senhora e fala, mas olha, a senhora não angariou nenhum bônus hora no tempo que teve aqui, a senhora se recusa a estudar, a senhora se recusa a trabalhar, a senhora não quer fazer nada em prol da sua própria evolução e da evolução dos outros. Aqui a senhora tem um lugar para morar, a senhora não precisa morar na rua, ninguém aqui mora na rua, a senhora tem lá o seu lugar para morar. A senhora tem a sua porção de refeição diária, para o seu renascimento físico, espiritual, do seu perispírito. Então a senhora tem o básico aqui, mas se a senhora não trabalha, a senhora não vai conseguir ter outras coisas, a senhora se recusa a trabalhar. Mas notem, o que ele está falando ali? Que pelo menos o básico ela tem, um local para ela ficar, ela tem. A refeição, aquele caldo que se toma ali no nosso lar, ela também tem, aquele caldo fluídico, ela também tem. O que ela não tem é o a mais, porque ela se recusa a fazer por onde ter aquele a mais. Agora, eu não posso exigir de uma pessoa, que faça algo a mais se ela não tem nem o básico. Eu não posso exigir que uma pessoa que mora na rua e passa fome, que ela seja uma pessoa mais espiritualizada. Eu não tenho como exigir se ela está pensando no que ela vai comer. Se ela está pensando que ela está 2, 3 dias sem comer. Se ela está pensando que ela está comendo agora e não sabe quando vai comer de novo. Se nos dias frios ela fica pensando onde ela vai se proteger e se abrigar desse frio. Se chove, como é que ela vai fazer? Como é que eu vou exigir que essa pessoa seja uma pessoa mais fraterna, mais humana, mais carinhosa, mais caridosa, se ela não tem isso na vida? Não tem um mínimo para se estabelecer. Tem um pensador aí, um teórico da administração norte-americano, chamado Abraham Maslow. Eu estudei na faculdade de administração sobre Abraham Maslow e eu adoro, porque ele criou um modelo em que ele chama de pirâmide das necessidades humanas. Então, é uma pirâmide e dentro de cada pavimento da pirâmide ele coloca um nível de necessidade que o ser humano tem. Obviamente, só se consegue passar para o nível mais alto da pirâmide, para o próximo nível da pirâmide, quando você satisfaz aquele nível que você está. Então, ele começa dizendo que aqui, na base da pirâmide, ou seja, a maior parte da pirâmide, o pedaço maior da pirâmide, estão as necessidades fisiológicas, que é comer, beber água, ir no banheiro, fazer sexo, respirar. Tudo isso ele coloca ali no básico, são necessidades que o nosso corpo tem. Nosso corpo tem necessidade dessas coisas, é biológico em nós. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de comorbidade, tenha algum tipo de problema, é biológico em nós sentir essas necessidades. Então ele coloca na base. No segundo pavimento da pirâmide, ele diz que nós temos necessidade de segurança. Não só segurança como nós entendemos, né, quanto às violências do dia a dia. Não, segurança alimentar, segurança de ter um lugar para morar, segurança de ter roupa para vestir, segurança de ter um emprego onde você consiga ter o mínimo ali para o seu sustento, para viver uma vida digna. Não é uma vida nem de luxo, uma vida digna. Nós estamos falando de um mundo, falei isso aqui e repito agora, em que temos bilhões de pessoas que não conseguiram sair da base da pirâmide, ainda não conseguem satisfazer suas necessidades fisiológicas. Tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem aonde morar, tem gente que não tem um banheiro em casa para fazer suas necessidades ali. Não tem. E não precisa ir longe não, tá, gente?
Se a gente procurar por aqui na nossa região, aqui a gente vai achar várias localidades onde as pessoas fazem suas necessidades num buraco no chão. Porque não tem banheiro, não vou nem falar saneamento básico. Isso aí então é luxo para muita gente. Água encanada. Água potável. Então são coisas simples que de repente para mim eu já nem penso mais nisso, porque eu já atingi. O básico eu já tenho, graças a Deus. Eu já não penso mais nisso. Mas tem bilhões de pessoas que pensam nisso todos os dias. Não conseguiram passar para o segundo pavimento da pirâmide. De ter essa segurança de comer pelo menos 3 vezes por dia. Isso é o que a ONU e a OMS classificam como uma pessoa em segurança alimentar. Não é uma pessoa que pode comer uma pizza de vez em quando, ou almoçar num restaurante no final de semana, não. Isso daí já é um nível de luxo. É a pessoa que consegue pelo menos tomar um café da manhã que seja um pão velho com café. Almoçar que seja um arroz, feijão e ovo, um pedaço de carne ali. E jantar. Comer também, fazer uma refeição, por mais simples que seja, à noite. Isso é estar em segurança alimentar. E tem bilhões de pessoas que não estão. Não tem emprego, não conseguem a segurança de um núcleo familiar, de se estabelecer num núcleo familiar em que elas possam se proteger e proteger outros. Não tem isso. E esse é o segundo pavimento da pirâmide. Aí nós vamos para o terceiro pavimento dessa pirâmide, em que Abraham Maslow fala que ali o ser humano começa a satisfazer a sua necessidade de se relacionar. Olha isso. Ele está me dizendo que primeiro eu tive que matar minha fome, matar minha sede, ter um lugar para ir no banheiro que fosse satisfazer minha necessidade sexual, criar uma família. Depois eu fui procurar um emprego, consegui um emprego, agora eu tenho segurança de morar numa casa, agora eu consigo comer decentemente, beber água decentemente, consigo ter, sobra um dinheiro para de vez em quando comprar uma roupa para eu me vestir. E só depois disso tudo, já fiz muita coisa na minha vida, aí eu vou começar a querer me relacionar com as pessoas de fato. Aí eu vou começar a olhar para as pessoas para me relacionar com elas, saber quem elas são de verdade, porque as minhas necessidades básicas já foram atendidas. Eu já sou uma pessoa segura, já estou pisando num terreno seguro ali no mundo. Então depois que eu começo a me relacionar, Maslow vai dizer que aí o ser humano ele vai começar a atender a sua necessidade de estima, autoestima, ou seja, aí é que o ser humano vai começar a gostar um pouco mais de si mesmo e vai começar a gostar dos outros. Ou seja, está dizendo que nem com todo mundo que eu me relaciono necessariamente eu gosto daquela pessoa. Eu posso me relacionar por necessidade. E não é só por um motivo ruim, às vezes eu não tenho. Não é o santo, como diz, o santo não bateu com aquela pessoa que trabalha comigo, mas eu preciso do emprego, então eu tenho que me relacionar com ela. E aí eu vou ser educado, vou tratar com educação, mas não tenho uma relação muito profunda, porque por algum motivo a gente não está muito ligado. Então não necessariamente é uma falsidade se relacionar com quem você não gosta, às vezes é uma necessidade e você deixa claro que tem um distanciamento, mas tem que haver algum nível de relação, de proximidade. Mas só no quarto pavimento. Gente, a pirâmide está quase chegando no topo, tá? E só agora que a gente está começando a gostar dos outros e a gostar de si mesmo. Por quê? Porque primeiro eu tinha que satisfazer tudo aquilo para trás. Eu tinha que primeiro vir da base, passar para o segundo pavimento, para o terceiro pavimento. Não, agora eu estou bem, poxa. Agora eu estou bem na minha vida. Estou bem, não tenho mais esse tipo de... Não tenho necessidades materiais, posso não ser um rico, bilionário, sei lá. Mas estou bem, estou bem. Tem um núcleo familiar em volta de mim, tenho amigos, ou um núcleo religioso que eu frequento, em que eu estou ali me relacionando com as pessoas e agora estou começando a gostar dos outros. Porque eu já nem penso mais na próxima refeição que eu vou fazer, porque se eu chegar em casa eu tenho. É isso. Eu já não penso mais nisso, para mim já é outra coisa. Eu não penso mais no emprego, porque eu estou seguro ali, por mais que a gente fale, né, CLT, não é tão seguro assim, ou para quem vai para empreender também não é assim. Nada é seguro, na verdade. Nada é muito seguro, mas a gente se sente seguro. Nós nos sentimos seguros. Então eu estou bem, estou estabilizada. Aí eu começo a gostar de mim e a gostar dos outros. E por fim, lá no topo da pirâmide, que é um pedacinho pequenininho,
porque isso significa que pouquíssimas pessoas conseguem chegar lá, infelizmente. Peço a Deus para o dia em que todo mundo vai conseguir chegar lá, e esse dia vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas lá no topo da pirâmide, por enquanto, são pouquíssimas pessoas que chegam, mas não diz que ali é quando o ser humano atinge a autorrealização. Ou seja, ele olha para a vida dele e ele gosta do que ele fez, do que realizou na vida dele. Ele vai olhar para tudo que fez e vai falar assim, olha, deu tudo certo. Eu fiz o que eu precisava fazer, eu fiz o que eu queria fazer e o resultado do que eu fiz é bom. Está ótimo, tudo que eu realizei até esse momento. Mas olha quantas coisas nós vamos ter que fazer na nossa vida para chegar nesse ponto. Quantas etapas, quantos processos nós vamos ter que passar para chegar nesse ponto. Para olhar para aquilo que eu fiz e falar, está tudo certo, agora está tudo certo. Mas o ideal não seria eu ir me autorrealizando nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas do dia a dia? Por que eu tenho que esperar passar a minha vida inteira para olhar para aquilo que eu fiz e achar que foi bom? Se todos os dias nós tomamos uma série de atitudes que são boas, é que a gente não percebe. Nós não paramos para prestar atenção nisso, mas todos os dias nós tomamos uma série de atitudes que valem a pena, que mostram que a vida vale a pena, que mostram que nós estarmos no mundo está valendo a pena. Ah, nós cometemos erros? Claro, vários. Nós cometemos muitos acertos também. E por que nós só olhamos para os erros? Depois vem aquele remorso, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso. Eu já sei o que é certo, eu já sei o que é errado, mas fez. Paciência, mas e o que você fez de bom também? Não conta? Não vale de nada? Mas olha que com esse modelo, né, o Mágico coloca ali, o Mágico está dizendo que o ser humano ele vive em etapas. Ele vai cumprindo planejamentos e etapas até ele alcançar o topo dessa pirâmide. Mas Cristo vai dizer que aqueles que já alcançaram o pavimento acima dessa pirâmide, embora na época de Jesus não tivesse esse conceito, mas basicamente Jesus vai dizer que aqueles que alcançaram o topo acima da pirâmide, o patamar acima da pirâmide, tem que de alguma forma tentar ajudar quem ainda está embaixo. Este é o modelo de sociedade que Jesus me propõe. É que um ajude o outro, colabore com o outro. É lógico, você não vai se prejudicar para poder... Você não vai se prejudicar o tempo inteiro, não vai virar dois miseráveis. Você vai ajudar dentro das suas possibilidades, não tem problema nenhum nisso. Eu sei que a gente olha, às vezes, quando fala de ajudar os outros, a gente pensa logo em Chico Xavier, a gente pensa em Divaldo Franco, criou lá a Mansão do Caminho. Gente, é a missão de cada um. Não estou dizendo que nós não temos capacidade de fazer uma obra dessa. Talvez tenhamos, tem que pegar a fundo, afinco, vai lá, vai fazer. Mas de repente não é a nossa missão nesta encarnação. Então nós vamos ajudar da maneira que nos é possível. Estamos falando de duas pessoas que dedicaram a vida inteira para isso, mas de repente nós resolvemos que a nossa vida pode ser compartilhada com outros aspectos também que são importantes. Não é a nossa missão. Mas todo mundo que já ascendeu um pavimento nessa pirâmide consegue olhar para o outro e de alguma forma tentar ajudar de alguma maneira. Mas até para ajudar a gente tem que saber. E às vezes a gente não sabe ajudar. Não sabe nem como fazer. Aconteceu comigo isso uma vez, sabe? Eu estava morando fora, estava trabalhando, eu morei em Santos, em São Paulo, durante um ano a trabalho. Estava lá trabalhando, eu morava num bom bairro, a empresa me colocou num bom apartamento, sabe? Num bom bairro, dividia com outras pessoas e tudo, perto da praia, lá em Santos, era bem, assim, não podia reclamar da vida não. E um dia, no final de semana, eu saí para almoçar. Falei, não quero fazer almoço em casa. Vou sair para almoçar. E fui a um restaurante que ficava assim, em frente ao prédio que eu morava. Fui lá almoçar. Me sentei lá e veio um morador de rua e pediu alguma coisa para comer. E eu, na mesma hora, falei assim, não, tudo bem, ué, tá ótimo. Entreguei para ele
entreguei para ele o cardápio e falei assim, ó, então, vê aqui, escolhe aqui, vê o que você quer aqui e tudo. Porque tem isso também, a gente às vezes acha que ele que está com necessidade perdeu totalmente a humanidade, perdeu o direito de escolher. E não é bem assim, gente. É lógico, se você não tem condição de dar, você fala. Mas se você pode dar aquilo que ele está pedindo, por que não dar? Se você pode fazer algo, por que não fazer? E aí ele escolheu lá um prato, não me lembro qual, mas escolheu um prato. E aí eu fui e falei assim, você senta aqui na mesa comigo, eu estava sentado assim do lado de fora, na parte externa do restaurante, senta aqui comigo. E aí percebi, ele ficou meio sem graça, mas eu insisti, ele entrou e sentou. E realmente era um morador de rua, estava muitos dias sem tomar banho e estava com um cheiro forte, normal, natural, de quem está muito tempo sem tomar um banho. E ele senta dali, daqui a pouco, o garçom veio lá de dentro e falou assim comigo, não tem como eu esperar lá fora, porque o cheiro está incomodando os outros clientes. E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, mas como assim esperar lá fora? Eu botei ele para sentar aqui comigo, aqui vai ficar. Só que o morador de rua virou para mim e falou assim, moço, mas eu preferia ficar lá fora. Porque eu também estou me sentindo incomodado, não tem como eu ficar lá fora não. Aí na hora, eu falei assim, gente, eu estava constrangendo esta pessoa achando que eu estava ajudando, o que eu estava fazendo era só aumentar o constrangimento. Porque em momento algum passou pela minha cabeça perguntar para ele o que ele preferia. Você quer ficar aí fora? Ou você quer sentar comigo aqui? E deixar ele escolher. E pela atitude dele, provavelmente, ele ia preferir ficar do lado de fora. Então note que às vezes, não se ajudar, você acaba constrangendo uma pessoa. Até nisso a gente tem que pensar. Porque a pessoa que está pedindo, gente, me desculpe, ninguém consegue me convencer de que ela está ali, está confortável em morar na rua e pedir comida para os outros. Eu já ouvi isso, o que é uma pena. Eu nem respondo mais, eu nem tento argumentar mais. Tudo bem, é o seu pensamento, né? Mas eu não acho que a pessoa que está morando na rua esteja confortável em te pedir um prato de comida para alguém. Primeiro porque não é todo mundo que dá, deve ouvir barbaridades ao longo do dia fazendo esses pedidos. Ah, então, porque eu não dou dinheiro, porque a pessoa vai comprar cachaça. Como você sabe? Você não sabe. Não julgue, você não sabe. Não julga, você não sabe. A verdade é essa, não sabe. E muitas vezes nós somos muito rudes com essas pessoas. A gente tem medo, age com medo. É quase uma ameaça à nossa vida. Cara, fica tranquilo, olha para a pessoa que está ali te pedindo alguma coisa, pelo menos olha para ela. Olha para ela. Tem um pouco de, mesmo que você não possa dar nada. Tem gente que acha que eu sou equivocado nisso daí, que algum dia eu vou acabar me prejudicando. Mas uma coisa que eu sempre faço, não importa onde eu esteja. Se eu estou parado no sinal ali, com o carro ali, normalmente faz calor, está com o ar-condicionado do carro ligado, o vidro está fechado, mas se alguém bate na janela para vender alguma coisa, para pedir alguma coisa, mesmo que na hora eu não tenha nenhum dinheiro ali comigo, e a pessoa às vezes, dependendo da situação, não tem nem como você fazer um pix para a pessoa e na hora, o sinal abre muito rápido, não dá tempo de você acessar o aplicativo do banco, tudo, ainda assim eu faço questão de baixar o vidro, de olhar para aquela pessoa e falar com ela, ao invés de ficar assim, assim, ó, gente, isso é horrível, se coloca no lugar dessa pessoa. Tem gente que fala, mas um dia você ainda vai ser assaltado com isso. Se a pessoa quiser me assaltar, tu acha que o vidro fechado do meu carro não é blindado não, meu filho. Tu acha que o vidro fechado do meu carro vai impedir esta pessoa de me assaltar? Não vai. Eu vou ter que baixar o vidro de qualquer forma. Agora, até hoje eu nunca tive nenhum problema. Pode ser que algum dia eu tenha. Paciência. Deus é que sabe. Mas é tão melhor quando você olha para aquela pessoa, mesmo que seja para dizer não, mesmo que seja para dizer, olha, eu não tenho condição de te ajudar aqui agora, não tem nada aqui agora. Mas olha para aquela pessoa. Tenha um pouco mais de carinho. Alex, mas eu não tenho condição de doar nada no centro, minha situação também está complicada. Isso acontece com qualquer um, já aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Você está num momento da vida que você tem muito mal para você ali, está contado ali. Então, disponha do seu tempo, da sua energia, do seu carinho. Não, vai ter uma distribuição de cesta básica no centro, vá até lá, vai ter uma distribuição de agasalho, vai ter uma distribuição de cobertores, vá até lá,
Ajude. Olhe para aquelas pessoas, converse com elas. Procure saber como é que está a vida dessas pessoas. Porque essa energia que é compartilhada também ajuda. Essa energia que nós podemos compartilhar também vai ajudar essas pessoas a terem um momento de conforto em suas vidas. Talvez um momento que elas já não tenham há muito tempo. Eu entendo também o conceito de que, mas Alex, a gente vai ficar fazendo aí assistencialismo social, e aí essas pessoas nunca vão melhorar. Tudo bem, mas a gente faz o que pode naquele momento. É lógico que para mim também o ideal é eu matar a fome de alguém e ao mesmo tempo tentar ajudar essa pessoa a ascender, a subir, para que daqui a pouco ela possa caminhar com as próprias pernas, mas nem sempre dá para fazer. Na maioria das vezes não dá, a gente faz o que pode naquele momento. Então eu vou deixar de ajudar, porque a minha ajuda naquele momento não vai mudar a vida dela a ponto dela sair da rua, ou a ponto dela procurar um emprego melhor. Eu vou deixar de fazer o mínimo que eu posso, achando que esse mínimo não vai ajudar no todo? Não é muito mais cruel? Não é muito mais complicado? Não vai adiantar de nada. A nossa sociedade ainda é uma sociedade muito desigual. Claro que é. Vocês já ouviram aí, acredito que a maioria de vocês tenham visto, que agora nós temos o primeiro trilionário no mundo. Uma pessoa que diz, né, deve ter, né, você está falando, deve ter uma fortuna avaliada em $1 trilhão. E eu me fico perguntando, mas para quê? Não vou nem entrar no mérito de como conseguiu o dinheiro, de que maneira chegou nessas cifras. Isso para mim não importa. Isso não interessa, não vou entrar nesse mérito. Mas eu fico pensando, para que uma pessoa precisa de tanta coisa? Para quê? O que ele faz com esse valor que ele não faria com a metade desse valor? O que ele faz com a metade desse valor que ele não faria com metade da metade desse valor? E assim por diante. Qual é a necessidade disso? Eu fico me perguntando. E eu não tenho nada contra quem tem uma vida financeira confortável, nada disso, por favor. A pessoa conseguiu trabalhando honestamente, que seja, que tenha tanto quanto consiga. Mas chega num nível em que uma pessoa assim já passa a ser escravo do dinheiro. Passa a trabalhar para ter mais dinheiro. Passa a ser utilizada por esses recursos, passa a ser usada por esses recursos materiais e não os usa mais. Por que uma pessoa tem uma quantia dessa? Para ela não faz mais diferença, não tem nada no mundo que ela queira que ela não tenha. Materialmente falando, obviamente. Eu não sei como é que são as relações dela, como é que é a vida familiar dessa pessoa, não sei. Mas materialmente falando, tudo que ela quer, ela tem. Tudo que essa pessoa quer, ela pode ter. Muito simples, já tem. Qual é o sentido disso? Quando nós vivemos nesse mundo tão desigual, tão precário ainda, para muitas pessoas. Num mundo que ainda renega o modelo de sociedade proposto por Jesus e corroborado pela doutrina espírita, que também fala de uma sociedade mais humana, em que um olha para o outro com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais caridoso, que um olha para o outro com olhos de piedade, não de pena, de piedade, para que todos nós tenhamos condições de crescer enquanto ser humano, de crescer enquanto sociedade. Nós não podemos estar felizes, de fato, de verdade, enquanto nós vemos pessoas tão infelizes no mundo, que para elas falta o básico. Eu sei, estou falando aqui tem meia hora, e já falei isso várias vezes, mas é uma coisa que precisa ser repetida. É uma coisa que precisa ser repetida. Não é mais possível que isso esteja acontecendo. Quer dizer, até é, né? Tanto é que acontece. Até é possível, tanto é que acontece. Mas não deveria mais ser concebível algo nesse sentido. Não deveria mais ser, mas ainda é. E nós tratamos isso muitas vezes com muita naturalidade.
com muita tranquilidade. Nós vemos uma pessoa caída na calçada, a gente não se preocupa nem em saber como ela está. A gente passa por cima, se não tiver como desviar, a gente passa por cima dela. Não sabe se a pessoa está dormindo ou se a pessoa morreu ali. Porque nós já nos acostumamos com isso. E quando nós chegamos nesse nível de indiferença, é muito triste. É muito triste. Me dói muito quando eu vejo crianças vendendo coisas ou pedindo coisas no sinal, vendendo coisas. E outro dia foi interessante, eu comentei isso com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, mas Alex, melhor estar vendendo coisa no sinal do que estar no crime. Eu falei assim, eu também acho, meu filho. Mas não estou entendendo a relação que você faz com isso, eu também acho. Se você me perguntar o que eu prefiro, uma criança de 10 anos virando uma laje, trabalhando numa obra, ou trabalhando para um traficante, eu vou dizer para você que eu prefiro a criança trabalhando numa obra, claro. Mas será que ela criança, ela só tem essas opções? Ou trabalha desde cedo, pesado, ou vira bandido, ou vai para o crime, não tem. Uma criança não pode ter a opção de estudar, de ter o seu horário de lazer, de ter o seu horário de atividades, de ajudar em casa ali as tarefas domésticas mais simples ali com a sua mãe, com o seu pai. Ela não tem esta possibilidade. Ela só tem duas possibilidades. Ou trabalha, ou vai para o crime. Então esse mundo para mim é um mundo, uma sociedade que não serve. É uma sociedade que ainda não deu certo quando eu pego uma criança e só dou para ela duas opções. Ou tu vende bala no sinal, ou você vai para o crime. Isso, para mim, isso não existe. Uma criança como essas que eu vejo de vez em quando ali, 10 anos de idade em média, essa criança deveria estar na escola. Depois da escola, se ela estudar de manhã, ela deveria ter o seu tempo de lazer, chegar em casa, poder almoçar, ter o seu tempo de lazer, fazer suas atividades escolares, seu dever de casa. De repente, após o almoço, ele vai ajudar a mãe a arrumar a cozinha, a lavar uma louça, já pegando suas responsabilidades desde cedo, entendendo que o mundo não é feito só de facilidades, também há suas responsabilidades, mas tudo dentro de um limite, tudo dentro de uma condição. É isso que ela deveria fazer, ter o seu desenvolvimento normal. Como eu, graças a Deus, tive essa possibilidade, tive esta oportunidade. Graças a Deus eu tive. Mas nem todas as crianças têm. E isso é muito triste. Porque isso já era para ser comum a todos. Isso já era para ser comum a todos. Então nós precisamos entender qual é o tipo de sociedade que nós estamos ajudando a alimentar, que nós estamos ajudando a fomentar. Qual é o nosso papel nesse mundo? O que é que nós de fato estamos fazendo aqui? E sempre comparar, será que nós estamos próximos daquele modelo de sociedade? Será que eu estou contribuindo para que o mundo se aproxime um pouco mais daquele modelo de sociedade proposto por Jesus? Mesmo que seja o meu mundo particular, só quem está em volta de mim. Paciência, é o que dá para fazer. Quem dera a gente pudesse mudar o mundo todo de uma vez, mas não é possível. Então, pelo menos esse mundo, essas pessoas que estão aqui, em volta de mim, será que esse é um mundo mais humano? É um mundo mais fraterno? É um mundo mais igualitário? Pelo menos o meu mundo de casa particular, eu e meus familiares. Como é que é esse pequeno núcleo social? Porque a nossa família é um núcleo social. Como é esse pequeno núcleo social? É um núcleo social ali que se respeita, que cuida um do outro, que gosta um do outro, que se relaciona de verdade um com o outro, que estima um ao outro, usando aí os pavimentos dessa pirâmide de Maslow. Todo mundo ali nesse núcleo familiar já conseguiu pelo menos o segundo pavimento da pirâmide, já tem o que comer, já tem o que vestir, já tem a casa para morar. As crianças estudam e os adultos trabalham. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Esse modelo de sociedade particular nosso. Seria interessante a gente começar a se questionar também nisso. E a partir do momento em que eu tenho
o meu mundo particular, o meu modelo de sociedade particular jamais organizado, aí eu começo aos poucos, se eu puder, expandir para um vizinho, começar a olhar para os vizinhos, não para fazer fofoca da vida dos vizinhos, mas para entender quais são as suas necessidades e se eu posso ajudar de alguma forma. Às vezes a necessidade do meu vizinho não é material. Não é material. Mas é a necessidade de ter alguém que olhe para ele com um olhar mais carinhoso. Que diga pelo menos um bom dia e que seja de verdade. Que de fato, quando eu perguntar para alguém como é que você está, está tudo bem? Eu de fato quero ouvir a resposta, porque eu sei que muitas vezes a gente pergunta isso não querendo ouvir a resposta. É protocolar, tá tudo bem? E ó, vira as costas e vai andando. Se a pessoa fala, não, tá sim, tudo, e vira as costas e vai andando. Porque a gente não quer ouvir a resposta. Outro dia eu encontrei com uma amiga muito querida e perguntei para ela se estava tudo bem. Mas eu queria ouvir a resposta. Nós somos muito amigos. E ela olhou para mim e falou assim, não, Alex, não está tudo bem. Eu falei assim, o que houve, né? O que aconteceu? Ah, meu filho aprontou de novo, e o filho dela já aprontou muito, tá, gente? Já é um adulto já, mas não tem jeito. Eu falei, mas o que o filho dela, pra vocês terem uma noção, não posso falar porque vocês não sabem quem é, ele há um tempo atrás, ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher, e depois descobriu-se que a mulher era casada. E aí ele teve que sair, fugir daqui para outra cidade, porque o marido da mulher queria pegar ele, queria matar ele, falou um monte, aquele negócio todo. E aí ele passou um tempo longe. E ela é uma pessoa que, embora já esteja no segundo pavimento da pirâmide, mas não é uma pessoa rica, mas tinha que se virar para ficar mandando dinheiro para ele, sei o que e tal. E ela, né, cria sozinha, o pai não é um pai muito presente. E aquele negócio todo, aí ele voltou para cá, depois disso tudo, e agora, aí um tempo atrás, se envolveu numa briga num bar, tomou uma garrafada, levou um monte de ponto na cabeça, e tudo, e agora, por último, né, sempre tem um pouco mais, parece que ele estava andando de moto, sem capacete, sem nada, e empinando a moto, a gente vê às vezes esses meninos fazendo por aí, esse pessoal fazendo por aí, foi empinar a moto virou com ele, aí ele caiu, se quebrou todo, se ralou todo, perdeu o dedo mindinho do pé direito, se eu não estou enganado, estava lá no hospital, todo arrebentado, todo ralado, quebrou também 2 costelas, um negócio maluco. E ela estava, eu não sei mais o que eu faço com ele. O que se fala com uma pessoa dessa? Eu não tenho o que falar. Primeiro que eu, particularmente, não tenho filhos, então não sei o que ela está passando. Consigo imaginar, de repente, consigo supor, mas saber de verdade, eu não sei. Não sei. E foi uma das coisas que eu falei para ela. Eu falei, olha, eu não posso dizer para você que eu sei como você se sente, porque eu nunca tive essa sensação. E mesmo que um dia eu tenha filhos, eu espero não ter essa sensação, que deve ser horrível mesmo. Mas o que você fala? E às vezes, ela não queria uma resposta, mas ela não queria uma resposta minha. Ela não queria que eu desse para ela um modelo de vida, o que ela deveria fazer, como que ela deveria agir com o filho dela. Ela não quer, isso aí ela já está tentando fazer de alguma forma, da maneira que ela sabe. Mas ela queria alguém que pelo menos a ouvisse naquele momento. Ela queria desabafar, queria botar para fora aquilo que ela estava sentindo, do que havia acontecido. E eu deixei, ela falou ali uns 40 minutos, chorou, falou o que tinha que falar e tudo. Eu falei o mínimo possível, ouvi muito mais, que é um exercício, que eu falo bastante, mas fiquei ali ouvindo. É uma maneira de você expandir um pouco essa fraternidade que Jesus fala. É uma maneira de você ouvir, de você expandir um pouco mais e tentar implementar de alguma forma esse reino de amor de Jesus na Terra, esse modelo de sociedade. Ouvir, doar aquilo que você tem naquele momento para doar. Ela não precisa, essa amiga minha não precisa de nada de material. Não precisa, não passa fome, tem uma casa, tem lá o emprego dela, tem o trabalho dela, tem tudo isso já. Então disso aí para ela já nem pensa mais nisso. Nem pensa. Mas ela
disse naquele momento. Naquele momento ela precisava de alguém que adentrasse com ela naquele terceiro patamar da pirâmide, que se relacionasse com ela ali naquele momento. Que olhasse para ela e falasse, olha, eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para você. Que é o que muitas vezes nós precisamos na nossa vida e não temos, e não encontramos. Porque a nossa vida é tão corrida, o mundo ele é um mundo tão agitado, as coisas acontecem de uma maneira tão rápida hoje em dia, é tudo tão veloz, as informações cruzam. Todos nós estamos aqui, eu estou olhando aqui, ó, não tem ninguém mexendo no telefone. Vocês ou desligaram, ou está dentro da bolsa, está no vibracal, está no bolso. Eu também estou com o meu aqui no meu bolso, está desligado. Quando nós saímos daqui, a gente pegar o telefone ali fora e ligar, a gente vai perceber, primeiro, é aquele monte de notificação de tudo, de mensagem, de rede social, de tudo chegando ao mesmo tempo. Fica maluco. Se o telefone não tiver, se o aviso de notificação não tiver no silencioso, é tocando o tempo todo. Você vai ver que, meu Deus, só num grupo eu recebi 100 mensagens, no outro é mais 200 mensagens. E de rede social mais um monte. E aí a gente vai perceber que aconteceu muita coisa no mundo em uma hora, que nós deixamos o nosso telefone de lado. E isso nos causa uma ansiedade. Porque eu não sei quem foi que disse isso e por que nós acreditamos também que a gente tem que dar conta de tudo. Alguém implantou essa ideia no mundo aí, que a gente é obrigado a dar conta de tudo que acontece. Tudo que está acontecendo no mundo eu preciso saber. Para quê? Para quê? Qual é a necessidade? Primeiro, eu não entendo de tudo que acontece no mundo. Eu não sei onde, nem às vezes acontecem coisas, eu não sei nem onde buscar informação para saber se é verdade ou não. Porque é muita coisa. E é uma guerra de narrativa que acontece, aí um fala um negócio, outro fala outro. E você fica assim, gente, de vez em quando é bom a gente se alienar um pouco. Deixar isso um pouco para lá. Não, porque a guerra do Oriente Médio, a guerra, eu não quero saber disso, eu não sei por que começou a guerra, só queria que ela acabasse. Por que começou não me interessa, quem tem razão não me interessa. Eu sempre acho que em atos de violência está todo mundo errado, não tem ninguém certo. Mas eu queria que acabasse, porque começou dando. Não, isso não é problema meu, porque começou, não foi nem eu que comecei, porque eu tenho que saber o que aconteceu. Mas se acabar eu vou ficar feliz, aí eu quero saber, me conte quando acabar. O dia que eu falo, não, acabou, não tem mais ninguém matando ninguém no mundo. Aí eu vou ficar muito feliz, aí eu quero saber. Por que começou, eu não sei. Não, o continente africano vive na miséria, porque eu não sei o que, gente, eu não quero saber por que começou. É importante até saber, né, da história do mundo, o que aconteceu, o processo de colonização, tudo isso, não, é importante. Mas para mim eu vou ficar feliz o dia que eu souber que não tem mais ninguém passando fome lá, nem aqui. Por que começou? Precisa resolver o problema. Como ele surgiu, meu, já era, já foi. Mas a gente acha que tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. E aí nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais ansiosas. E essa ansiedade vai evoluindo. E nós vivemos num mundo em que as pessoas estão tendo cada vez mais quadros de depressão. Porque não conseguem dar conta de tudo, isso vai gerando um vazio existencial em cada um. E as pessoas não conseguem lidar com isso. Então é muito importante nós prestarmos atenção nisso. Principalmente nós homens, que temos uma dificuldade muito grande em procurar ajuda nesses casos. Na verdade, outro dia até vi, perguntaram para o médico por que a expectativa de vida da mulher é maior que a do homem. Por que a mulher vive mais que o homem? E o médico falou, a resposta é muito simples, a mulher procura muito mais o médico do que o homem, então ela descobre muito mais e trata os problemas que ela vai ter de saúde do que o homem. O homem vai no médico, ele tem que estar já, é terrível. Sim. O marido de uma conhecida também, outro dia, ela veio, conversei com ela, foi me falar que o marido está com câncer já no estágio terminal. Está agora só no tratamento paliativo, para que ele tenha um final de vida menos doloroso, mais tranquilo. E aí, conversando com ela foi me dizer que ela já estava há alguns anos pedindo para ele ao médico fazer um check-up, porque ele tinha um histórico vasto de câncer na família.
A mãe desencarnou por câncer, uma irmã também. Um irmão teve, mas se tratou e conseguiu se curar. Acho que um tio também na mesma situação e ele não ia. Até que um belo dia ele não conseguia mais engolir, comia e não conseguia engolir, estava com uma dificuldade muito grande para engolir. E aí foi no médico e descobriu que já estava todo tomado pelo câncer, porque ele não conseguia engolir. Porque o tumor já tinha tomado várias partes do corpo. Olha isso, gente. Então nós, homens, deveríamos olhar um pouco melhor para a nossa saúde física e mental. Sem essa vergonha de procurar um terapeuta, se achar que é o caso. Por que não? Qual é o problema? Por que a gente tem medo de descobrir uma terapia? Nada que vá nos prejudicar, pode ter certeza disso. Lá nós vamos descobrir ferramentas e elementos para a gente ficar melhor, estar com a cabeça melhor, com a mente mais em paz. Mas a gente tem medo. Então, em junho, é pouco divulgado isso. Eu fiquei sabendo disso, na verdade, já no final do mês. Em junho é um mês que também é tirado para falar sobre a saúde mental em homens. Mas a gente não vê campanha disso, a gente não vê falar muito disso, porque os próprios homens não se importam muito. Não se importam muito com isso. Então é importante. Também faz parte de um modelo de sociedade saudável, fraterno, o cuidado consigo mesmo. E nós precisamos cuidar mais de nós. O tempo todo. Soltar da nossa mão a ilusão de controle. Porque o controle é uma ilusão, gente. São poucos os aspectos da nossa vida que eu controlo, da minha vida que eu controlo de verdade. Poucos aspectos eu controlo de verdade. A gente acha que controla tudo, ou pelo menos tenta controlar tudo o tempo todo. Mas a grande maioria das decisões que eu tomar na minha vida vai depender de outras pessoas. Que nem sempre vão tomar a decisão que eu quero, que vai casar com os meus interesses. Então são poucos aspectos que eu controlo de verdade. Mas eu controlo os mais importantes. Eu consigo controlar de que maneira eu quero ver o mundo. Qual é o olhar que eu tenho sobre o mundo. Sobre as situações que me acontecem. Isso eu consigo controlar. Agora, tem coisas que eu não controlo. Se eu vou ficar doente ou não. Posso controlar a intensidade. Posso controlar a intensidade. Uma vez eu vi uma pessoa que estava em rede social. Não conheço a pessoa, né? Mas colocou um comentário lá terrível numa postagem que fizeram sobre uma fala do Divaldo Franco. Eu não lembro qual era a fala. E aí a pessoa falou assim, esse aí eu não acredito nele, porque ele diz que a pessoa tem câncer e a pessoa não tem que procurar tratamento. Eu falei assim, gente, mano, quando foi que o Divaldo Franco falou uma barbaridade? Realmente, se o Divaldo Franco falou um negócio desse, é uma coisa horrível, gente, isso é uma barbaridade. Como assim a pessoa vai dizer que eu tenho câncer e não tem que procurar tratamento? Tem que deixar acontecer? Isso não pode, isso é até suicídio. Você está negando o tratamento. E aí eu fui procurar saber. Eu falei, não, gente, eu não posso deixar passar isso aqui. Normalmente eu não faço isso, mas eu quis. E aí eu fui descobrir que tem uma palestra do Divaldo Franco, já de algum tempo atrás, em que ele dizia que se uma pessoa desenvolve um câncer, que ela não tem que se desesperar. Que o desespero não vai ajudar em nada no tratamento. Que ela tem sim que entender qual é a situação dela, a gravidade da situação, o que ela pode fazer para melhorar, mas tentar não se desesperar, na verdade tentar ter um sentimento de esperança. Aí eu falei, olha só, então o Divaldo Franco nunca disse que a pessoa tiver uma doença terrível dessa, ela tem que deixar para lá porque é Deus que mandou, ou está no seu mapa reencarnatório. Isso não, gente, não é assim que as coisas funcionam. Então, se eu estou doente, eu vou buscar a cura, eu vou buscar melhorar, ou vou buscar viver o melhor que eu puder. Se for uma enfermidade que não tenha cura, vou buscar viver da melhor forma que eu puder com aquilo. Mas o desespero realmente não ajuda nada. E isso eu consigo controlar. Isso eu consigo controlar. É lógico que se você está doente, no primeiro momento vem um baque, não sei. Mas com o tempo você consegue controlar, consegue colocar a cabeça no lugar. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Então, a maneira como eu vejo as situações que acontecem comigo, eu consigo controlar muitas vezes. Porque a vida é como é, tá, gente? A vida é como é. Nem boa, nem ruim. Ela é. Simplesmente é a vida. As coisas acontecem.
E muitas coisas acontecem alheias à minha vontade. Ou pelo menos a minha vontade consciente. Porque muitas coisas acontecem lá no meu subconsciente. Acontecem lá no meu inconsciente. Nas camadas mais profundas do meu pensamento. São onde estão os meus maiores desejos. É lá que essas coisas estão. E para alcançar essas camadas mais profundas, aí é muito autoconhecimento. Aí é muita análise de mim mesmo. Aí é muito entender o meu papel nesse mundo. Entender o meu próprio papel na minha vida. Na maneira como a minha vida é conduzida por mim. Ou entender que eu preciso corrigir a rota, porque eu, em muitos momentos da minha vida, eu preferi deixar a minha vida ser conduzida por outras pessoas. Isso é importante também entender. Será que eu estou conduzindo a minha vida ou eu simplesmente estou deixando essa responsabilidade na mão de outras pessoas? Porque eu sei que aquilo que Kardec fala no Livro dos Espíritos dá um certo conforto, entre aspas. Dá um comodismo. Não influenciam os espíritos na nossa vida? Muito mais do que pensam. São eles que vos governam. Aí a gente, então tá, já que eu não tenho, né? Então deixa pra lá. O que acontece aí, não vou fazer mais nada. Não vou nem tentar, porque é o espírito que me governa. Mas peraí, Kardec está falando ali daquela situação ali específica em que é o que acontece muitas vezes. Mas em momento algum, Kardec diz que é impossível eu guiar a minha vida e eu governar a minha própria vida. Kardec está falando da realidade, nua e crua. Hoje, da maneira como vocês estão, né? Kardec não, os espíritos estão falando para Kardec da realidade nua e crua ali. Hoje, da maneira como vocês vivem, da maneira que vocês agem perante o mundo, o pensamento, da maneira que vocês pensam e enxergam a vida, vocês são muito mais guiados do que guias. Mas no momento alguns espíritos disseram, e é assim para sempre, tá? Não adianta não, vocês não conseguem não. Deixa acontecer as coisas que estão indo, porque é isso aí, pronto, acabou. É o que tem para hoje, pronto, acabou. Não é isso. Nós, inclusive, já temos um nível de consciência que já nos permite começar a guiar a nossa própria vida. Nós já temos conhecimento para isso. Já começamos a entender um pouco mais esses meandros espirituais, como é que isso funciona, como é que essas influenciações funcionam e de que forma a gente consegue trabalhar dentro destas influenciações. De que forma eu consigo perceber se o pensamento realmente é meu ou se o pensamento é um pensamento externo. Nós já temos essas ferramentas. Basta nós começarmos a usar. A doutrina espírita já nos dá essas ferramentas. Nós não estamos aqui mais para ser massa, ou não deveríamos mais ser, né? Massa de manobra na mão de ninguém. Já temos a nossa capacidade de raciocinar muito bem desenvolvida. Mas não é o que nós vemos, infelizmente. Não é o que nós vemos. Então a pessoa vai lá, abre o local e começa a prometer, não, vem aqui que aqui você vai se dar bem. É só você vir aqui e dizer que acredita, eu creio, sua vida vai ser transformada. Não é assim. Não é desse jeito. Não é fácil assim. Não é, gente. Tem um trabalho a ser realizado. Tem uma transformação real a ser realizada. A gente precisa mudar de verdade. E mudar de verdade leva tempo. Muito mais do que uma encarnação. Eu sei que a gente queria pelo menos mudar ao longo desta encarnação, se transformar totalmente, não. A transformação começa agora e vai se concretizar daqui a 2, 3, 4 encarnações, sei lá, para frente. Porque é tudo um processo. Imagina, digamos que a gente já está reencarnando aqui nesse planeta, sei lá, 20 encarnações, 30, eu não sei, mas são muitas encarnações. Como é que eu quero uma encarnação que, sei lá, que dure 100 anos, que seja, que é bastante tempo. Mas como é que em uma encarnação eu quero desconstruir, mudar tudo aquilo que todas as crenças que eu acabei adquirindo, todos os hábitos que eu acabei adquirindo ao longo, sei lá, de quantos 1000 anos. Não tem como. Não vai dar.
É um processo que é muito mais lento e doloroso até em muitos aspectos do que eu gostaria, do que nós gostaríamos. Mas é o que está posto para nós. Mas é um processo que é necessário que ocorra. Essa transformação precisa ocorrer. Agora ou depois, não importa, vai acontecer. E não será tão fácil quanto nós gostaríamos que fosse. Até porque Jesus não nos prometeu facilidades na construção desse novo mundo. De forma alguma. Muito pelo contrário. As palavras de Jesus são: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então tem um jugo. Eu sou brando e humilde de coração. Porque meu fardo é leve, então tem fardo, vai ter que carregar um pezinho aí, não tem jeito. E meu jugo é suave, então vai ter alguém ali fustigando você ali, igual a pessoa faz em cima do cavalo, aquilo ali que é o jugo. O jugo é suave, o fardo é leve, mas tem. Porque são os desafios da vida que estão colocados aí para nos impulsionar no nosso crescimento, para nos fazer crescer e vencer nossas dificuldades. Muitas vezes nós teremos que submeter a nossa vontade, deixar o nosso orgulho de lado, e a nossa opinião vai ter que ficar em segundo plano, porque de repente uma maioria decidiu o que é melhor, e é difícil às vezes, porque a gente sempre acha que tem a resposta para tudo, menos para os nossos problemas, mas para os dos outros a gente sempre tem. Muitas vezes a gente vai ter que vencer nossas paixões. Também é muito difícil colocar o nosso orgulho de lado. Mas é um treinamento. Melhor começar agora do que depois, do que amanhã. Quanto mais cedo a gente começar, melhor. Eu tenho certeza que vocês já começaram. Não tem dúvida disso. E vão ter sucesso na empreitada. Se não agora, daqui a um tempo. O tempo não importa, nós somos espíritos imortais. O importante é começar no caminho. Então, muito obrigado, já passou nosso tempo, eu acho sempre um absurdo. Ô Alex, numa palestra anterior, parecido com o tema, você citou um pedaço do poema Invictus, lembra? Lembro. Você me pediu para me pegar aqui. Eu sou o senhor do meu destino, eu sei o final, lembro do final. É esse mesmo. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha arma. Prometo que da próxima vez eu vou trazer o poema. Tá bom. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. A Jesus por ser o modelo e guia das nossas vidas sempre e nos inspirar, né, a vivermos esse modelo de sociedade que Ele nos propõe, nos ensina. A espiritualidade maior pelo trabalho da noite, pela inspiração dessa noite, pelo funcionamento da casa e por nós estarmos aqui também. É sempre com o apoio, com a coordenação dessa espiritualidade que nos cerca. Agradecer a direção da casa pelo convite, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e agradecer a cada um de vocês que escolheu estar aqui na noite de hoje. Isso é fantástico, ninguém nos obrigou a estar aqui, todos nós estamos aqui porque nós escolhemos e essa boa escolha ninguém tira de nós. Isso é fantástico. Que nós possamos cada vez mais fazer boas escolhas como essa de hoje, né? E compartilharmos desse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Nós que agradecemos, Alex. Obrigado. A sua presença. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar seus olhos. E vamos sentir a energia que flui nesse ambiente, nesse momento, que a espiritualidade maior preparou para nós na noite de hoje. Senhor da vida, primeiramente nós queremos te agradecer por essa noite, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por termos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estarmos em contato com essa doutrina de amor, essa doutrina
que nos ajuda a evoluir cada dia, que nos coloca, Senhor, as responsabilidades que temos perante esse mundo, mas também o prazer e o amor de viver. Te pedimos, Mestre, que esta energia que aqui sentimos possa nos ajudar a refazer o nosso corpo físico e espiritual, Senhor. Possa aliviar nossas dores, acalmar os nossos pensamentos e os nossos corações. E que esta energia possa ser levada também aos nossos lares, para aquelas pessoas que amamos e que por algum motivo não puderam estar aqui hoje. Que eles também possam sentir essa vibração e essa atmosfera. Por fim, Senhor, pedimos por esse mundo tão necessitado de Ti. Por todas as pessoas que ainda sofrem o flagelo da guerra, da fome, da miséria. Que estas pessoas possam, Senhor, serem tocadas de alguma forma pelo Teu amor e possam sentir, mesmo que por poucos instantes, Mestre, vibrar no seu íntimo um sentimento de esperança, de uma vida melhor no porvir. Auxilia-nos, Mestre amado, nessa caminhada que às vezes se mostra tão difícil.